Aqui, afinal de contas, esse domingo nós vimos que um ônibus que transportava torcedores do Corinthians capotou na rodovia Fernão Dias na madrugada de hoje. Ao menos 7 pessoas foram mortas e outras 27 ficaram feridas. O veículo com 43 torcedores retornava para São Paulo e levava integrantes da organizada Gaviões da Fiel, que foram acompanhar o jogo entre Cruzeiro e Corinthians lá em Belo Horizonte na noite de ontem. A Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que o ônibus não possui registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros. O Corinthians e a Gaviões da Fiel se solidarizaram com as vítimas e disseram que vão ajudar no translado dos corpos para São Paulo. Ou seja, estamos falando aí de uma torcida organizada se transportando o maninho de maneira absolutamente irregular. Quem tinha que fiscalizar isso? Olha, infelizmente não é uma coisa isolada das torcidas organizadas, né? A gente tem falado bastante sobre a conduta das torcidas e esse tipo de situação de fazer coisas clandestinas, infelizmente é recorrente. E nesse caso causou vítimas, fica aqui nossa solidariedade para as famílias, mas de fato a gente precisa que o poder público tenha uma outra postura com as torcidas organizadas, que de fato fiscalize as atividades das torcidas organizadas e que as próprias torcidas também, com suas diretorias, se responsabilizem por esse tipo de coisa que acontece, porque a gente está cansado de ver notícias que acabam com desastres envolvendo as torcidas organizadas, não apenas aqui em São Paulo, mas no Brasil todo. Agora, Capês, eu quero entender de quem que é a culpa nessa história. Legal. Bom, então, essa aqui foi uma questão privada, num acidente, uma tragédia que provocou a morte de torcedores. Então, em primeiro lugar, quem organizou esta viagem? Quem teve a ideia de alugar este ônibus ou essa companhia? Quem é esta companhia? Como estava sendo conduzido o veículo? Essas pessoas, não basta solidarizar com as famílias dos mortos. É necessário também arcar com as responsabilidades civis e criminais. Portanto, aquele que se aventurou a fazer uma excursão como essa, colocando em risco a vida das pessoas, dos passageiros, deve ser responsabilizado por homicídio culposo e também deve ser responsabilizado civilmente pela reparação do dano integral a essas famílias. Tanto os danos que eles sofreram, os danos emergentes, a indenização por danos materiais, como também a indenização por dano moral. Então é preciso agora que haja uma persecução penal e civil para apuração das responsabilidades, porque a irresponsabilidade na organização de uma viagem como essa resultou na perda da vida de provavelmente 7 jovens. Agora, Telhada, você acha que os clubes brasileiros hoje são reféns dos torcedores, das torcidas organizadas? A gente pode usar esse termo? Os caras são reféns hoje? Olha, é um problema, esse problema de torcida organizada é um problema que o Capês conhece muito bem, que ele atua grandemente nessa ideia de torcidas organizadas. Existem problemas de criminalização, enfim, de uma série de situações aí. Os clubes ficam reféns, sim, das torcidas organizadas por causa das agressões, por causa hoje até da rede social que acaba falando um monte de absurdo. Mas, Paulo, principalmente que essa situação de acidente, não é a primeira vez que acontece isso. Quando o deputado estadual, eu fiz um projeto de lei que acabou sendo aprovado na Assembleia, mas foi vetado pelo governador Geraldo Alckmin à época, que falava justamente isso. O sistema de transporte hoje em todo o Brasil, ele é uma coisa largada, ele não tem controle. Nós poderíamos ter uma situação, como eu propunha nesse projeto de lei, que houvesse câmeras que fiscalizassem não só em parte interna, como externa do ônibus. Por quê? Vindo para cá, eu li alguma coisa sobre esse acidente, e um dos comentários é que o ônibus teria perdido os freios. Talvez descendo a serra lá, ocorreu um problema de freios e o ônibus acabou ocorrendo acidente. Aí você vai ver que o ônibus está irregular, que a companhia que prestou é irregular, a torcida. É uma série de erros de fiscalização. Não só da parte contra as torcidas organizadas, mas na parte da fiscalização da própria Polícia Rodoviária Estadual, Rodoviária Federal, que quando atua muitas vezes é criminalizada. Porque para que fazer isso? Para que apreender o ônibus? Hoje você aprende um carro, Paulo, não sei se vocês sabem dessa realidade. Você aprende um veículo, você não tem para onde levar o veículo, não tem pátio para recolher os carros, e o que acontece muitas vezes quando você vê uma irregularidade, o policial ele é obrigado a multar e liberar, ou seja, totalmente irregular. Se você pega um ônibus numa situação dessa, você nota a irregularidade, você multa e libera, ou seja, continua a situação do acidente. Então o Brasil precisa rever a parte de trânsito. Nós falávamos há pouco de parte de armamento, muito mais gente morre no trânsito hoje.
É absurdo o número de pessoas que morrem no trânsito. Isso é uma coisa que vem há anos. As pessoas que dirigem embriagada, pessoas sem preparação, sem a carta, sem habilitação para dirigir. Então nós temos inúmeros de problemas envolvendo o trânsito e hoje, com esse acidente, esse assunto novamente volta à tona. Amanhã ele será esquecido. Então é necessário que as autoridades se dobrem esse assunto e realmente façam a fiscalização, exijam e façam cumprir a legislação. Nós Agora, que o problema é não cumprir a lei, continua no mesmo sentido. Tem um outro ponto, Telhado, importante da gente falar aqui, que o ônibus pode estar irregular, a torcida organizada pode dar problema, mas a rodovia está em péssimo estado. Péssimas condições. Péssimas. Que rodovia que era mesmo? Alguém lembra? Fernão Dias. Fernão Dias, rodovia federal. De Igarapé, já na Grande Belo Horizonte. Agora, se você for analisar, se você está numa rodovia em São Paulo e passa na divisa entre São Paulo, meu querido Léo Siqueira, e Minas Gerais, na divisa você já sentiu a diferença. Notório. É assustador, assim. Então os caras também podem falar de torcida organizada aqui e ali, mas a rodovia estava em péssimo estado e a rodovia é federal. Fernão Dias é federal, ou seja, a responsabilidade é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Claro que ele está, 6, 7 meses aí, seria muito hipócrita a gente falar que a rodovia já tinha que estar pronta. Mas é uma rodovia federal e o Lula até se justificou e fez também uma homenagem em relação aos mortos, aos corintianos mortos. Daqui a pouquinho eu vou trazer aqui as aspas do presidente da República. Mas antes eu quero te ouvir, Léo, sobre isso. Como é que Minas Gerais chegou nesse estado? Acontece, a gente está discutindo esse assunto agora, mas tem um problema maior, além do problema do ponto de vista dos ônibus, tem um problema da estrada. Então todo mundo que passa naquela estrada é afetado. E o que acontece? Você não quer que isso aconteça daqui para frente. E quando você tem uma estrada federal, não é, como você falou, quais são as duas melhores estradas do Brasil, do país? Bandeirantes e Anhanguera, as duas concessão. Né? Por quê? Porque na iniciativa privada você tem esses incentivos para poder oferecer um bom serviço para a população. E aí lá você tem menos acidentes, lá você tem mais segurança. Se acontecer qualquer coisa com você na Bandeirantes, você vai ter de 1 em 1 quilômetro um telefone para você chamar o SOS. Ou seja, você vai andar sempre menos de 500 metros no primeiro telefone. Então o que eu espero do governo é que ele tome conta das estradas, né? E que ele faça da melhor forma, mais eficiente e que vai dar mais resultado possível. Por isso que a gente defende muito concessão e privatização. Porque isso está acontecendo em Minas Gerais e em São Paulo. Imagina que também não acontece no interior da Bahia, no interior do Nordeste, no interior do Norte. Ou seja, todas as piores estradas do país são públicas e são federais. Por isso que a gente defende esse tipo de iniciativa privada, para que isso não aconteça mais. Agora, deixa eu só trazer aqui as palavras do Lula. Ele diz o seguinte: meus sentimentos aos familiares e amigos dos 7 torcedores do Corinthians que faleceram em desastre na madrugada deste domingo em Minas Gerais. Torço pela recuperação dos feridos e pela apuração das causas do acidente com o ônibus. Precisamos de paz e de veículos de transporte em boas condições nas estradas, porque não há como recuperar vidas perdidas. Mas precisamos de estrada boa, presidente. Não precisamos, Felipe? Precisamos sim, né? Concordo com o que o Léo disse aqui, mas só para relembrar que a estrada Fernão Dias ela foi concessionada, né? A Artéries é a concessionária responsável pela Fernão Dias. Mas tem uma questão ali que eu acho interessante, até para discutir questões de modelos de concessão, porque em 2010, quando teve aquela confusão toda das eleições de São Paulo, que o Alckmin estava disputando a reeleição, ele foi muito criticado por conta dos preços das tarifas de pedágio, né? E o governo Lula, o Dilma naquela época, lembra agora, acho que foi Lula naquela época, né? Ele queria criar um modelo novo de concessão. Então, o modelo de concessão das rodovias federais, a licitação era o menor valor do pedágio, né? Então, todas as empresas que participaram dessa licitação das concessionárias de rodovia federal buscavam reduzir o valor do pedágio para ganhar a licitação e ter menos investimento, né? Você mostra agora claramente que esse modelo não funciona, né? O modelo de São Paulo, por exemplo, a tarifa era fixa, né? O investimento era fixo e era o maior valor de outorga, né? O quanto a empresa pagava para ficar com aquela concessão, né? Então, para você ver que, às vezes, esse conflito político colocado de forma completamente equivocada entre o Lula naquela época e o PSDB naquela época, criou um malefício que foi um modelo de concessão das rodovias federais completamente equivocado e completamente ultrapassado. Agora, o que me chama a atenção nesse caso, Paulinho, é que há instrumentos modernos de você fiscalizar os ônibus que estão na rodovia, né? É um absurdo, hoje em dia,
quando o ônibus passa pela praça de pedágio, ele tem a placa fotografada, deveria emitir um sinal para a NTT, para a Polícia Rodoviária Federal, para parar o ônibus. Né? Parar o ônibus e tirar aquelas pessoas que estão sendo transportadas de forma ilegal e irregular. Isso não aconteceu. Então, de formas e por meio de modelos regulatórios eficientes, você poderia evitar esse acidente que ocorreu ontem na rodovia federal Fernão Dias. Aí você tocou num ponto muito interessante, que é, independentemente se a rodovia ela é gerenciada diretamente pelo poder público ou pela iniciativa privada por uma concessão, existe uma Agência Nacional de Transporte Terrestre, uma burocracia enorme, uma estrutura gigantesca, cheia de indicações políticas trabalhando lá dentro, que deveria, como o Felipe deu uma brilhante ideia aqui, implementar medidas para a gente fiscalizar melhor as rodovias, para trazer melhor infraestrutura para as rodovias. Mas o que nós temos é ao contrário, é uma estrutura extremamente cara e ineficiente, que custa muito para o pagador de imposto e entrega pouco resultado quando não integra o que nós estamos vendo aqui no nosso vídeo. Tragédia, morte e gente chorando, famílias perdendo entes queridos. Eu concordo com um ponto que o Felipe falou, é que estamos num programa, né, com um público majoritariamente de direita, etc. Não, tem uns comunistas aqui sim, perdidos, viu? Tem uns comunistas tem. Perdidos. Mas na roda tempo? Muita gente vai falar assim, a privatização é ruim. A gente não é a favor da privatização e toda a privatização pela privatização em si. Uma privatização ruim um modelo ruim acaba prejudicando muito também o serviço final para quem vai consumir aquele produto. Porque o que acontece? Você transforma um monopólio público do governo em um monopólio privado. E aí é o pior dos mundos. Porque aquela empresa, ela tem um monopólio ali. Vamos pensar no caso da Sabesp. Se você ela é monopolista naquele serviço ali, praticamente. Se você entrega ela simplesmente na iniciativa privada, sem um modelo bom, você agora tem um monopólio privado. Então é péssimo. Então, a forma como são feitas as coisas faz total diferença. E quando você faz um modelo também, qualquer modelo de privatização, você destrói o incentivo para a empresa investir, o incentivo para você oferecer um bom produto. Então, a gente é a favor da privatização, mas não qualquer uma. O modelo é importante também. Turma, deixa eu trazer aqui para vocês informações do que se sabe até agora sobre essa morte aí de mais de 20 pessoas, infelizmente, nesse acidente, torcedores aí do Corinthians. 7 vítimas, perdão. Nós temos mais os 27 passageiros que ficaram feridos, perdão, só fazendo essa correção. Mas só para vocês entenderem o que se sabe até o momento. A gente tem aí um acidente por volta das 2h50 da madrugada deste domingo, momento em que 43 torcedores estavam retornando para São Paulo através da rodovia Fernão Dias. Aí o que aconteceu? O motorista do ônibus teria percebido que o veículo havia perdido o freio, segundo informações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Essa hipótese ainda está sendo investigada, ou seja, não há uma confirmação se esse relato aqui do motorista é verdadeiro. Em seguida, o ônibus teria atingido um barranco e aí tombado. 7 pessoas morreram após o capotamento. Outros 27 passageiros ficaram feridos e foram levados para hospitais da região. São 17 vítimas encaminhadas para o Hospital Público Regional, 3 já receberam alta, 1 está em estado grave e os demais têm quadros absolutamente estabilizados. 7 foram à UPA Norte, 5 receberam alta, 2 seguem em observação e 1 foi até a UPA Teresópolis e segue estável, e uma última foi ao Hospital João 23. O veículo que estava levando esses membros da Gaviões faria parte do comboio que contava ainda com outros 15 ônibus, conforme inclusive está sendo divulgado. Agora, existe um trecho, o Capês, que é exatamente esse trecho aqui, vou até pegar o quilômetro certo, mas segundo o que estão relatando, esse trecho da Fernão Dias é bastante perigoso. O próprio tenente Fernando Góes, do Corpo de Bombeiros Mineiro, disse que na região do acidente, localizada aí na Serra de Igarapé, esse trecho que vocês estão vendo imagens agora ao vivo na programação da Jovem Pan, é um trecho perigoso, sinuoso, que requer muita atenção do condutor que ali está trafegando. Perto das 11 horas da manhã de hoje, os bombeiros foram lá e encerraram todos os trabalhos e retiraram as vítimas. E aí a liberação fica a cargo da própria Polícia Rodoviária Federal. Só para vocês entenderem aí, esses são os fatos que a gente está trazendo para vocês sobre esse triste acidente que, como o Capês bem colocou, já tirou a vida de 7 pessoas e ainda há mais de 20 hospitalizadas, Capês.
Sim, é muito triste. Aí tem que analisar as seguintes circunstâncias. Havia excesso de velocidade, quer dizer, imprudência na condução do veículo, normalmente é o que ocorre. Porque para ele sentir a falta do freio e sem frear, ter esse nível de impacto num barranco, é porque havia uma velocidade incompatível com o local. Segundo, por que o freio não funcionou? Aí já é negligência. A empresa não faz a verificação do funcionamento do freio, do sistema de freios, direção, estabilidade, eixo. Então toda essa questão da imprudência relacionada não só do motorista na condução do veículo tem que ser investigada, como também as cautelas tomadas antes para que aquele veículo pudesse ser colocado em movimento, que chama-se negligência, deve ser verificado. Além disso, a empresa, a torcida, ao contratar esta empresa, fez as devidas pesquisas. Como é que ela chegou a esta empresa? Porque ela, sendo a responsável pela organização do evento, ela é responsável pela vida das pessoas que ela está transportando. E aí eu quero chamar a atenção e vou concordar com o Felipe Monteiro, que aliás falou muito bem, até porque é uma das áreas da sua especialidade de conhecimento, né? Ele tem autor sobre isso. A questão da privatização, ela é muito importante. E o pedágio é a forma mais justa de retribuição das despesas do investimento feito na construção e modernização e manutenção das estradas de rodagem. Porque no pedágio, quem usa, paga. Se não tiver pedágio, ou se tiver pedágio subsidiado, isso tem que ser posto, isso tem que ser suprido com dinheiro público de pessoas que não usam e tirar o dinheiro de outras finalidades, como educação, saúde, segurança. No estado de São Paulo, as 20 melhores estradas do país estão no estado de São Paulo. E elas são fruto de concessão, porque o modelo tem que ser esse. Quando você quer baratear o pedágio, eu acho até uma visão demagógica, para buscar a melhor proposta, você está, na verdade, prejudicando a qualidade da estrada que vai ser utilizada e, evidentemente, então, colocando em risco as pessoas. Esse é um bom ponto, né? Porque, por exemplo, sei lá, você vai pra praia aqui em São Paulo, você vai pegar uma Imigrantes da vida. O pedágio é caro? O pedágio é caríssimo, sem sombra de dúvida. Mas você tá com uma estrada de primeiro mundo. Menos e aí, acidentes. O que a gente vai preferir? Pagar um pouquinho mais? Exatamente. Sim, é caro, mas vocês imaginam São Paulo com uma estrada dessa? Olha o nível da estrada, meu. Sabe o que eu vejo, Paulinho? Eu vejo aí, né, nós estamos em 2023 e eu vejo num momento de acidente desse a ineficiência do serviço público, porquanto o modelo está errado. Eu sou policial militar há 45 anos, já estou aposentado há 11 anos, mas nós sempre tivemos um problema, talvez vocês não vivam essa área, na polícia militar, esse papo de rodovia estadual, rodovia federal. A Polícia Rodoviária Estadual, ela não pode atuar na Estrada Federal e vice-versa, a federal também não. Então o que acontece? Dentro do estado de São Paulo, vamos nos ater a São Paulo, nós temos um problema de segurança, porque nós temos uma rodovia federal que não tem a ingerência do estado. Não tem a parte de trânsito, não tem a parte de segurança. Então isso tem que ser revisto, esse modelo. Esse modelo, no meu entendimento, já é arcaico. Nós temos uma polícia criada, uma polícia rodoviária federal, com todo respeito a esses homens e mulheres que fazem um serviço maravilhoso, mas que fazem o mesmo serviço da polícia rodoviária estadual. E hoje tem uma ingerência de um outro comando, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então o sistema hoje... O número é suficiente, Telhada? Não, o número de polícia totalmente insuficiente. É necessário uma retomada na segurança das rodovias federais muito urgentemente, porque é bem deficiente o número e parece que ficou mais difícil trabalhar agora porque o ministro da Justiça parece que ele gosta de atuar contra a Polícia Rodoviária Federal. Eles estão passando um momento muito difícil. Mas eu acho que o modelo está errado. Tem que se rever isso. O Brasil, e agora pior, com essa reforma tributária que houve também, na qual eu votei contra, porque é um absurdo, os municípios e os estados vão perder mais dinheiro para a federação ainda. Ou seja, aquele dinheiro que o cidadão paga na sua contribuição, que seria aplicado no seu estado, hoje não vai acontecer isso. Então nós temos que rever uma série de conceitos no Brasil. O serviço público, na realidade, está bem deficitário. Imagens absolutamente chocantes essas que vocês estão vendo aqui na programação da Jovem Pan, do ônibus capotado, a gente vê marcas inclusive de sangue, uma cena horrorosa para um domingo, né, Telhada? O dia sagrado do futebol, dia do Senhor, né? A gente tem que simplesmente relatar isso para vocês, mas o fato aqui é, acima de tudo, o mais importante. Olha, só para trazer para vocês, a empresa que gerencia esse ônibus chama CFV Martins Transportes. Ela é a responsável
por esse ônibus que, segundo o motorista, estava com o freio um pouco danificado, né? Inclusive, a gente podia tentar, depois, pedir até para o nosso Filipão aí, diretor, para toda a nossa produção, tentar falar com a advogada dessa empresa. Vamos conversar com ela para verificar qual é a justificativa que está sendo colocada, né, Capês? Eu acho que é importante a gente ouvir também o que a empresa tem a dizer Sim. sobre esse fato. Com relação à afirmação do Corpo de Bombeiros de que o sistema de freios não estava funcionando. Acho que essa é uma... Claro que a perícia que vai determinar, vai ter que ser feita uma perícia sobre o veículo, mas se o sistema de freio estava com defeito, não estava funcionando, E outra é coisa, negligência né, pericialmente Não comprovada. é só isso, é o problema de cinto de segurança. Nós sabemos como o pessoal se desloca com a torcida organizada, todo mundo em pé, nas janelas, bagunçando, aquela zona total, português claro. Quando acontece Sentado na janela. 15 ônibus, Também. vocês imaginam quando esses 15 ônibus paravam na estrada? A gente sabe como funciona isso. O resultado, infelizmente, ocorreu dessa vez, um resultado terrível para essas 7 pessoas, para os demais que estão feridos, para as famílias, e tem que ser levado em consideração para ser revisto isso. É urgente que se reveja isso aí.